Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui nessa quinta-feira. Hoje, dia 16 de dezembro de 2021, a nossa terceira semana aí do nosso advento, essa caminhada que nós estamos fazendo aí para o Natal do Senhor. Nós estamos conversando essa semana sobre João Batista e Jesus aqui ele faz várias perguntas para a multidão, né? O que vocês foram ver no deserto, né? O que vocês foram ver? Vocês foram ver João? E aí então, ele diz aqui a certa altura do evangelho de hoje, né, que João, eis que eu envio o meu mensageiro na minha frente, ele vai preparar o caminho do reino de Deus, né? Vai preparando o caminho na minha frente. E depois no versículo 28 ele diz o seguinte, né? Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Como é que nós temos que entender esse contexto e essa frase aqui diante disso tudo, né? É claro que Jesus está dizendo que aquele que anuncia o reino, aquele que prepara o reino, ninguém é maior do que aquele que anuncia. Como são belos, né? Os pés do mensageiro que anuncia a palavra de Deus. Então, por isso que ele exalta João. João aqui, ele é o maior entre nascidos de mulher, porque ele assumiu a sua missão de uma forma plena para anunciar a palavra e preparar o caminho do Senhor. Mas, na perspectiva da eternidade, chama João à humildade e diz que o menor no reino dos céus é maior do que ele. Para ele não cair no orgulho, para não ter orgulho, para as pessoas não terem orgulho aqui nessa terra. Olhando isso de uma outra forma, é bem interessante a Catena Áurea que diz o seguinte, São Beda. Essa frase pode ser entendida de dois sentidos. Ou por reino de Deus, referindo-se ao que ainda não recebemos, em que estão os anjos e que o menor dentre eles é maior do que qualquer justo ainda preso nesse corpo que sobrecarrega a alma. Olha o sentido aqui. Por isso que Jesus fala que o menor no reino de Deus é maior do que ele. Por quê? Porque João ainda está preso nesse corpo, sobrecarregando a alma. Quando ele se desprender, aí então ele vai estar sendo contado entre os maiores, né? Ou, se por reino de Deus quis dar a entender a igreja desse século, referindo-se o Senhor a si mesmo, que segundo a idade é menor do que João. Segundo a idade, Jesus é menor do que João, porque João é mais velho, 6 meses na frente. Mas maior na sua divindade, autoridade e no poder do Senhor. Em idade, Jesus é menor do que João, mas na autoridade ele é maior. Então, a autoridade de onde? Do reino dos céus. A autoridade da divindade. Então, ele fala que o menor no reino de Deus é maior do que João, falando dele mesmo próprio. E aí acrescenta, portanto, de acordo com a primeira explicação, as partes da frase devem ser divididas assim. As palavras, o que é menor no reino de Deus, acrescenta em seguida, é maior do que ele. Então, a autoridade menor no reino dos céus é menor do que a de João. De acordo com a sua explicação, devem ser divididas as palavras, o que é menor, acrescenta em seguida, no reino de Deus, é maior do que ele. Mas o que fica aqui para mim é o seguinte, é que nós estamos presos nesse corpo, o que sobrecarrega a alma, e nós não conseguimos ainda entender, nós não conseguimos ainda apreender quais são os projetos de Deus na nossa vida. Por isso que Jesus fala tudo isso. Por isso que depois, no finalzinho, aqui do nosso evangelho de hoje, mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inúteis para si mesmo o projeto de Deus. Eles entraram aqui na arrogância, na avareza, que não tem como ser maior no reino de Deus quem é arrogante, quem é avarento. Só entra no reino de Deus os humildes. Só entra no reino de Deus os que são como João, os que colocam os seus projetos na gaveta e assumem os projetos da eternidade. Por isso que Jesus vai dizer
que, olha, os que nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele, porque ele assumiu aqui a condição da sua missão. Mas ele, preso a esse corpo, ele ainda, tudo que está ainda no reino dos céus é maior do que ele. Uma bela explicação para esse contexto aqui. E você? Você quer ser maior aqui, com o orgulho, com a avareza, ou você quer ser humilde aqui para ser maior no reino dos céus? Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.